Oi pessoal, bem-vindos ao canal Roça Riders. Saiu o 8º e último episódio da primeira temporada da série do Amazon Prime, Anéis do Poder. Eu vou falar aqui sobre ela para vocês. Antes disso, se não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixa seu like, deixa um comentário, fazendo favor. 8º e último episódio, fim de temporada. E vão ter spoilers aqui, tá? Vão ter vários spoilers. Então fica aí o alerta para você que não assistiu. O episódio começa com a Galadriel chegando em Eregion com o Halbrand machucado. E a fotografia maravilhosa. A cidade, né, lá, toda a ambientação lá muito bem feita, muito bonita. Mas infelizmente isso daí não é tudo. Os elfos estão com um problema lá, né, que os anões não deixaram eles minerar o Mithril, que seria a salvação, segundo o Gil-galad. Eles precisavam de quantidades cavalares de Mithril para poder salvar o povo élfico na Terra-média. Eles sabiam disso pela árvore lá que fica em Lindon, que é a capital dos elfos. Está perdendo algumas folhas lá e eles estão associando isso daí ao fim do tempo dos elfos na Terra-média. Como se não tivessem elfos Sindarin, né, lá. O pessoal não está fazendo essa distinção e essa diferença. Como os anões não deixaram, eles tinham que partir para uma outra possibilidade. Eles têm só um pedacinho de Mithril, coisa pouca. Então seria conseguir usar esse pouco Mithril, meio que diluir ele, ou então otimizar ele de alguma forma, para conseguir salvar os anéis. Os anéis, são os elfos. Acabei já falando qual que é a solução, né? A solução final deles lá, mas vamos chegar lá. Nisso, Halbrand, né, que estava sendo tratado lá pelos elfos, acorda, e já acorda dando palpite lá com o Celebrimbor, né? Primeiro, ele mostra que ele conhece o trabalho do Celebrimbor e tal. Ele mostra que ele admira o trabalho do Celebrimbor. E depois ele dá uma dica. Ele fala assim, cara, por que você não transforma esse metal numa liga metálica? Por que você não mistura com outro metal? Isso daí já é um absurdo da história, né? Porque primeiro, até então, a gente não sabe quem que é o Halbrand, mas eles vão falar no episódio. O Celebrimbor, para começar, Mithril já não só existia nessa época, né? Tem Mithril em Valinor, o pessoal já usava Mithril desde antes. Mas beleza, as minas de Khazad-dûm de fato são cheias de Mithril, inclusive isso daí que motivou o crescimento lá do reino élfico de Eregion. Mas o Celebrimbor, ele já era muito especialista na arte com o Mithril. Ele era um artesão já que já tinha feito algumas ligas metálicas. Inclusive, nessa época, né, da mineração do Mithril, na história original, os elfos e os anões, eles são os anãos, né, no caso aí da história do Tolkien, os elfos e os anãos são amigos. Inclusive o Celebrimbor, que faz aquela porta, vocês lembram? No filme lá da Sociedade do Anel, as portas de Durin lá, tá escrito em élfico, né? Fale amigo e entre. Aí o Gandalf, por sugestão do Frodo, fala lá Melon. Aí a porta se abre. Vocês lembram que aquela porta se iluminava com a luz da lua? Isso daí foi obra do Celebrimbor. Ele que fez essa liga metálica aí. Então já começa um absurdo, né? Uma outra pessoa dando uma dica pro Celebrimbor de como tratar o Mithril. Ele não para por aí não. Ele vai ajudando bastante aí nessa... o Halbrand, né, ajudando o Celebrimbor, vai ajudando bastante ele aí nessa proposta de fazer uma liga com o Mithril, fazer ele render, otimizar, enfim, né. Aí nisso aí a Galadriel fica meio cismada, chama um outro elfo no canto lá, com uma atuação fantástica, inclusive. Chama o elfo no canto lá e fala assim, cara, traz pra mim o que você tem aí de informação sobre a linhagem dos reis do sul. Ela começa a desconfiar de quem que o Halbrand é de verdade. Dito e feito, cara, dito e feito. Vamos chegar nesse ponto, né? Os núcleos vão mudando ao longo do episódio. Aí o núcleo de Númenor tem pouca relevância para mim. O Tar Palantir, ele conversa com a filha do Elendil e fala com ela para olhar Palantir, né? Aquela pedra lá que prevê o futuro, que eles conseguem se comunicar entre elas, né? As pedras videntes lá. O Tar Palantir está meio delirando, tá? O Ar-Pharazôn fez meio que um concurso para ver quem que ia desenhar o rei, porque ele já está no finzinho da vida dele e queria imortalizar ele com uma estátua de pedra lá, sei lá. Aí chamou uma galera para desenhar. Quando a filha do Elendil estava desenhando, que ela chamou lá. Apareceram uns barcos com vela negra lá em Númenor. Esse foi o núcleo lá, pouca relevância que eles estão dando para Númenor, eu tô achando aí nesse início nessa primeira temporada. O Arondir nem apareceu, o Isildur tá naquele suspense ainda, tá desaparecido lá. E o que mais que a gente tem nesse episódio aí? Temos o núcleo do Homem do Meteoro.
as feiticeiras lá encontraram ele, estavam com ele e elas cismaram que ele era o Sauron. Só que estavam descendo a porrada nele. Tipo assim, se ele é o mestre, né, delas, mesmo que ele esteja com algum feitiço de memória, né, que era o que elas achavam lá, cara, elas ficam descendo a porrada no Sauron. Se fosse o Sauron, né? Mas não é. Revelou-se lá que aquele cara é o Gandalf mesmo, mas não falou explicitamente isso. Primeiro, durante a batalha lá, esse cara que não sabia controlar nem o poder dele, nem sabia falar, agora já sabe falar normalmente, agora já controla o poder dele. Legal, roteirista, parabéns. E além disso, ele derrotou essas 3 bruxas aí, que na hora que derrota, elas parece que viram os Nazgûl. Sendo que, assim, ainda não tem nenhum anel construído, né? Não tem nenhum anel do poder feito. E os Nazgûl, eles são os humanos que receberam aqueles anéis lá e depois de muito tempo foram corrompidos e ficaram nessa forma etérea, né? Que eles ficam aí nesse mundo invisível. Então não entendi foi nada disso daí. Inventaram essa moda. Aí como é que a gente sabe que é o Gandalf, né? No final sai o Gandalf, mas a Nori andando, ele não sabe para onde que ele vai, porque as feiticeiras lá falaram de um lugar que tinha as estrelas, que ele ia lembrar de quem que ele era. Aí ele vai nessa jornada e a Nori vai junto. Aí ele não sabe para onde que ir, dá uma cheirada no ar. É isso mesmo, dá uma cheirada no ar. Fala, eu vou por esse caminho porque o cheiro é melhor. Na hora que você estiver na dúvida, Nori, só seguir o seu nariz. Que o Gandalf fala isso, né, em Moria. Quando ele chega lá numa passagem que tem 3 portas para poder ir, ele não lembra qual que é. Então a gente aí já assumiu que é o Gandalf. E também essas bruxas que acharam ele já tinham concluído que ele era um Star, né? Um da raça dos Starios magos. Não foi bem desse jeito que eles chegaram na Terra-média, não. Um meteoro sem memória. Mas enfim, né, esse núcleo acabou aí desse jeito também. Na minha opinião foi terrível, terrível. Eu já estava desconfiando, né, que aquele cara era o Gandalf. E bom, voltando ao núcleo que rendeu mais, né, que são a Galadriel lá em Eregion, com Gil-galad, que chegou lá também, Celebrimbor e o Halbrand. O meu amigo Igor acertou. O Halbrand é o Sauron, mas cara, ele tá um Sauron completamente diferente. Vou lá em cima ali, ver se o mirante tá pronto, como é que tá a obra do mirante. Tô só passeando mesmo, viu, gente? Não tô indo pra lugar nenhum hoje, não. Aproveitando aqui pra gravar também. Andar com a Smurfette um pouquinho, ela tava muito tempo parada, já tá suja, coitada. Tem que lavar ela também. Mas voltando pra história. Então o cara lá se revela como Sauron, depois que a Galadriel pega lá o história familiar lá dos reis do sul lá, esqueci como é que tem o nome certo disso aí, para ver a linhagem, viu que o último rei não deixou herdeiros, isso já tem mais de 1000 anos. Aí ela desconfia, o cara confirma que ele é o Sauron, mas que ele não quer ser um senhor sombrio, ele quer curar a Terra-média, blá 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 blá. Nada a ver com um Sauron que a gente imagina. Pessoal, comentar uma coisa que eu esqueci de falar, nessa trama de Galadriel com o Halbrand, né, que é o Sauron, na verdade, a Galadriel pensou que ele fosse um rei do sul mesmo, que tinha cometido algumas coisas, feito algumas atrocidades, feito algumas bobagens no passado dele. A Galadriel falou assim: não, tá tudo bem, não se preocupa com isso daí não, vai dar tudo certo, tá? Tá tudo tranquilo, o negócio agora é você ser uma pessoa melhor e seguir bola pra frente, vamos lá, vamos lá derrotar o Sauron junto, vamos. Aí o Halbrand, quando ele se revelou Sauron, falou com o Galadriel: cara, eu tava pensando em desistir de tudo, mas foi você que me incentivou a voltar, você que colocou pilha pra eu poder seguir no meu caminho. E não sei o que, gente, olha isso, olha que ponto chegaram, eu esqueci de comentar isso no Motovlog. Então vou colocar no vídeo aí, valeu, tchau, tchau. Oi, meu chapa. E a Galadriel meio que entra em transe e conta pra galera lá, aí eles fazem os 3 anéis, né, que... A coisa também fantástica, o Celebrimbor fala lá com o Gil-galad: não, a gente pega aqui e faz uma forma circular esse Mithril, ele vai ficar dando voltas e voltas e vai gerar uma energia infinita ali. Tá bom, né? Aí, pra fazer isso, eles têm que usar a faca que era do Finrod, um dos irmãos da Galadriel, né? Que na série trata como se tivesse só ele de irmão. Aí eles pegam a faca dele lá e tem que derreter, porque é metal puro, que é metal que veio de Valinor, ouro e prata. Aí eles fazem os 3 anéis élficos, somente. Que não é a história original, né? Tem nada a ver com a história original. Se fosse na história original, teria que ter o Sauron como Anatar, teria instruído o Celeborn como... Na verdade, os dois juntos, né, chegariam na solução de como fazer os anéis e faria os 9 dos homens e os 7 dos anões. Depois disso, o Sauron ia voltar lá para Mordor para poder fazer um anel. E em paralelo a isso, o Celebrimbor faz os 3 anéis élficos, que inclusive foi sem o Sauron, né? Então ele fez esses anéis por conta própria, e foi usando esses anéis que descobriram que o Sauron tinha feito um anel em Mordor para atrair todo mundo, que até então eles não sabiam quem que era o Anatar, né? Mesmo que o Gil-galad e o Elrond desconfiavam que não era quem ele dizia que
ele se apresentava como emissário dos Valar. Então não tem nada a ver com a história original, gente, nada a ver. Bom, e é isso, né? O episódio eu não gostei nem um pouco. Achei só o 6º episódio bom. Almirante, ainda não tá pronto não, mas vai ficar bem bonito, olha. Achei só o 6º episódio bom nessa série aí. Os demais, pra ficar ruim tem que melhorar muito, sabe? E acaba desse jeito. Aí acaba com o Sauron, né, que é o Halbrand, em formato de Halbrand, chegando lá em Mordor e vendo Mordor e tendo o Adar como um inimigo, né? Tendo o Adar como inimigo. O Adar disse, né, naquele episódio que ele tinha matado o Sauron. Enfim, vamos ver como é que vai desenrolar essa história aí, tá? Mas assim, eles estão cada vez se afundando mais num paralelismo ali na história do Tolkien, que pra mim não tem necessidade nenhuma de fazer isso. A história em si, ela tem muitas brechas, né? É um mundo muito rico. Você pode contar essas lacunas aí que tem, mas você está mudando coisas que são muito elementares da história, que estão escritas nos materiais do Tolkien. Então você criar coisa além disso, como acontece muito no Star Wars, eu acho extremamente válido. Agora você sacrificar aquilo que já tem lá, bom, eu já não concordo muito não. Beleza, gente? É isso aí. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí o que você achou desse 8º episódio do Rings of Power, ou Anéis do Poder. Conta pra nós aí, fazendo favor. Beleza? Galera, um grande abraço, valeu, até a próxima e tchau, tchau.